Segundo Coríntios, querida Irmandade, no capítulo 12, iniciar a leitura no verso 11, onde tem o título, O Desinteresse de Paulo. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios, maravilha, porque em que tende vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, se não vos fui pesado, mas sendo como astuto vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós, daqueles que vos enviei, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito e sobre as mesmas pisadas? Esses versos. Amém. Veja que é um ensinamento que Paulo, nesta carta, levou à igreja de Coríntios, nesta segunda carta, trazendo em memória aos irmãos o que sucedia com ele, o que sucedeu, e falava com muita humildade. Percebe-se que na sua fala tinha firmeza, ele não falava com uma coisa, eu acho, eu entendo, não. Eu não fui pesado a vocês, mas mesmo sabendo que vocês não me amam, eu continuo vos amando. Irmão, que prontidão, que exemplo, que conselho. Quem é que pode falar uma fala deste peso para uma plateia? Tem quem pode fazer. Uma mãe faz para o filho, um pai faz para o filho. Mesmo que você me despreze, eu nunca vou deixar de ser teu pai. Eu nunca vou deixar de te ajudar. Eu nunca vou deixar de te servir naquilo que você precisar. Porque tenho domínio em cima daquele jovem. Ou porque tenho domínio em cima daquele filho. Ou porque quer ver o melhor para aquele filho. Então Paulo trazia, mesmo que eu tenha notícia ou que eu saiba, que vocês não me amem, fiquem tranquilos. Quer dizer, descansem. Este velho sabe e o que fazer. Mesmo que a notícia daí venha me entristecendo, eu não tenho palavra para vos entristecer. Mas digo, se você não me ama, eu continuo te amando. Irmão, que benção é essa? Ele seguia exemplo de algum apóstolo? Seguia exemplo de Pedro?
Seguir o exemplo de João, de Lucas ou de outros? Não. O exemplo dele era o exemplo de Cristo. Nesta fala que Deus lhe dava, ele levava claramente aquele que morreu por nós, aquele que foi à cruz pelas nossas falhas. O povo não o amou. Antes levou ele à morte. E morte de escárnio, e morte de sofrimento, e morte de cruz, e morte de maldição. Mas com tudo o que passou, e com tudo o que sofreu, quando alguém lhe pregava na cruz, ele ainda disse na oração: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer com isso, se eles soubessem em quem eles estão pregando as mãos, se eles soubessem esses pés que eles estão colocando cravos maiores, e esta mão que eles estão pregando este escravo, nunca vai deixar de se estender para o lado deles. Sofreu a morte, vendo ela chegar e vendo a crueldade, a maldade, a dureza de coração, mesmo sendo pregado, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Dizendo com isso, se na tua eterna ciência e no teu eterno poder quiser condenar eles, eles não escaparão. Perdoa. Eu peço por esses que estão aqui me pregando com ódio e com raivas, peço perdão para eles. Ajude-os. Como Deus disse na fala, quando enviou o Cristo na terra, a fala divina foi: não mando meu filho para condenar, que tinha poder de condenar. Não mando meu filho para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Glória ao nome santo do Senhor. Então, o apóstolo São Paulo falava do amor e falava também, como está no título, o desinteresse. Hoje, no mundo de hoje, a Bíblia, as pregações, são alguns pregam a palavra com tanta verdade e com tanta benção. Muitos não ensinam religião nenhuma, mas ensinam o Cristo. Cristo é vida eterna. Cristo é salvação. Cristo é ressurreição. Cristo é do céu. Ensinam a palavra e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nem todos têm a mesma pureza, como Paulo mesmo disse nas cartas. Alguns falam de Cristo, de Evangelho, para me condenar mais. Outros falam de boa mente, mas outros de mau coração. Um por porfia, outro por engano, outro por zombaria, falam. E quando eles falam do Cristo, automaticamente tudo isso vai resultar em condenação para mim. Um fala de boa mente, mas outro fala de um mau coração. Então, irmão, que Deus nos dê a graça que tivermos a Escritura nas nossas mãos, ou tiver lembrança dela, seja para pregar para a salvação do nosso próximo. E a nossa salvação também, que Paulo falou a Timóteo: fazendo isto, salvará a ti
e a todos os que te ouvem. Em outra parte ele disse: Timóteo, você sabe que todos aqueles que querem servir a Deus e andar em piedade sofrerão tribulações e aflição. Não falou para Timóteo: você vai ter uma vida plena, você vai ter uma vida de largueza, você vai ter uma vida esplendorosa. Não falou nada disso. Disse: todos os que querem viver piamente sofrerão tribulações e aflições. Nesta parte que Deus deu a graça de ler, ele trazia para os coríntios, dizendo: Coríntios, lembrem disso, Coríntios, eu já me gastei por vocês. Que quem anunciou o Evangelho à igreja de Coríntio foi Paulo, e ele mesmo falava: ó Coríntios, vocês estão bastante revestidos das coisas de Deus, e nenhum dom vos falta. Já fui 2 vezes e tenciono ir a 3ª vez, como ele mesmo diz aqui. Eu tenho, se Deus preparar, eu irei já ainda a vocês pela 3ª vez. Visitava, ia ver a igreja, como estava a irmandade, como é que estava o povo. Então ele diz: já me desgastei. Esse desgastar era as tribulações. Esse se desgastar era sofrer pressões em cima. Como ele dizia: sofro tribulações, aflições por fora dos falsos irmãos e por dentro. E o inimigo vos quer enganar. Preocupava com a igreja. Me gastei, fiquei sem dormir, fiquei sem comer, fiquei em cadeia, fiquei em naufrágio. Recebi muitas chibatadas, não fui compreendido, se lançaram ferozmente contra mim, me gastei. Quer dizer, uma pessoa, os irmãos sabem bem, que uma pessoa que tem um monte de preocupações e obrigações e passa momentos difíceis da vida, os irmãos sabem que a pessoa se envelhece precocemente. Quer dizer, o desgaste dele é muito. Já aparece uma pressão, já aparece uma diabetes, e já aparece... Dizem que até doença ruim aparece quando uma pessoa está em tamanha tristeza. E ele falava: eu me gastei por vocês. Mas não jogava em rosto para dizer: me gastei. Falava dizendo: me gastei com satisfação. Me gastei e ainda me deixarei gastar. Quer dizer, tenho um amor acumulado aqui ainda. Tenho no meu coração que, se eu continuar com esta obra que Deus me colocou no coração, a vossa salvação é certeza. Me gastei e me deixo gastar, não vou evitar. Quantos que perdem as esperanças no trabalho? Quantos que perdem a esperança e o ânimo nas coisas quando não se realiza? Se revoltam, não querem mais saber, vou largar, vou deixar. Ele diz: me gastei e me deixo gastar. Não acabou ainda. Não acabou o meu amor por vocês. Não acabou a minha firmeza pela salvação e por Cristo. É como uma mãe que luta na vida para estudar um garoto ou uma garota. O pai economiza, a mãe economiza,
Traz as roupas que a mãe lava de sábado e domingo. Eu não paga nada lá, só pensa em estudar. Vê o que você quer comer, eu vou levar uma marmitinha aqui, você leva, põe na geladeira lá na faculdade, onde você estiver, passa isso aqui, ensina a cozinhar, ensina a lavar, ensina a cuidar da casa. E em casa, tanto o pai como a mãe fazendo economia, para dar um dinheirinho para ela. Se ela quiser um sorvetinho, tem. Se quiser um docinho, tem. Eles não comem. Muitas vezes eles tiram da boca, mas quer ver o filho formado. Quando chega o dia do menino na formatura e que põe as suas roupas de formatura, o pai e a mãe, às vezes até para ir naquela formatura, tem que fazer com alguma roupa antiga, ou alguma roupa que já foi usada. Mãe, a mãe está aí com esse vestido ainda, mãe, ai que vergonha. Não tem nada, meu filho. Valeu a pena. Valeu a pena que a gente repartia um ovo em 2, em 3. Você comeu, o pai comeu, nós estamos vivos. Agora eu me orgulho de ter levantado de madrugada, ou ter trabalhado lavando roupa, passando, agora te vejo formado. Mãe, quanto que a mãe se gastou por mim, e ainda me deixo gastar, ainda tenho coisa para te ajudar. Não se arrependeu do trabalho, porque a hora da formatura chegou. E fala de Cristo. Quando ele ver, fala lá em Isaías, quando ele ver a sua igreja se apresentar, a alegria dele será muito grande. E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Junto com a igreja, que é a esposa, apresentar ao pai: pai, a minha esposa da terra está chegando. Glória e bendito o nome do Senhor, guardaram a tua palavra. Me desgastei, morri, fui jogado, fui oprimido, passei fome, passei frio, me jogaram para um lado, para o outro, mas teve quem creu, teve quem te amou. Eu ensinei o amor e eles gostaram do teu amor. Ensinei-lhes a tua palavra e eles receberam a tua palavra. Agora estão aí, estão chegando, a igreja subindo, os apóstolos, mesmo Paulo diz, luto de todas as maneiras, para ver se o inimigo não vos tire da graça. Que o inimigo não trabalhe contra você. Tenho trabalhado e diz, espero que nunca o meu trabalho seja em vão. Servos de Deus que atendem aí por esse Brasil lá fora, que atendem nas fazendas, nas pequenas, nas grandes cidades, nas congregações maiores ou nas menores, não canse do teu trabalho. Marca bem isso aqui. O dia da recompensa vem vindo. O dia da recompensa vem vindo. Você atendeu o pobre? Você atendeu o necessitado? Você contribuiu com alegria? Se pode contribuir, contribua. Se não pode contribuir, fica em paz. Você não precisa dar nada aqui na igreja. Só dá o teu coração para Deus salvar. Aqui não é com ofertas volumosas que se compra a salvação.
A salvação se compra pela obediência. Todo aquele que é obediente e guarda a palavra de Deus, os seus dias são abençoados por Deus. Se nós pudermos fazer o bem, fazemos. Se não dá para fazer o bem, Deus sabe que nós não podemos. Dá para você ajudar? Então ajuda. Não dá para ajudar? Quieto. Não se sinta menor. Venha congregar. Venha congregar. Conheço um irmão que quando ele era mocinho, ele ganhou um paletózão marrom, daqueles traspassadão assim, tudo aqui assim desbotado. E ele era mocinho, ele ia na igreja só com aquele paletó. Tudo curto estava ele lá com aquele paletózão marrom. Feio que até doía, mas o povo olhava nele, ele chegou. Continuou firme, trabalhando. Não foi a roupa bonita ou a roupa nova que fez ele ir na igreja, ou que a feia que fez ele não ir na igreja. Foi. E assim foi. Não ia lá para mostrar a roupa. Irmã, você não precisa vir na igreja para mostrar o teu vestido, o teu corte, o teu penteado. Irmão, o teu terno, a tua roupa, a tua gravata. Esqueça. O que Deus gosta não é o que está fora do homem. É o que está dentro do homem. Teu paletó, tua gravata. Agora já tem um povo, desculpa falar com todo o respeito, hoje já deve ter esse negócio de máscara. Hoje já estão comprando até de acordo com a blusa, de acordo com o vestido, é a estampa, combinando com a bolsa. Larga disso. Quanto mais simples o corpo, mais Deus reina aqui dentro. Veja que Paulo, quando ele falou isso aos coríntios, ele não mostrou ele mostrou Cristo. Mesmo que eu me gastar, não tem problema. E depois disse para os coríntios, que os coríntios estavam assim meio, não bem muito acertado de uma comunhão plena com Paulo. Porque ele percebe aqui que ele escreve algumas coisas cutucando. Muito bem. Ele disse, ó Coríntios, eu não estou indo aí para buscar o que é vosso. Eu não estou sendo pesado a vocês. E vocês têm boa mesa, têm boa comida, têm boas coisas para viver. Deus que vos abençoe. Eu não vou indo aí para buscar o que é vosso. Eu estou indo aí para buscar vocês. Muitos vão no Evangelho para buscar os bens que a pessoa tem. Nós aqui não ganhamos salário. Eu sou aposentado, trabalho desde 10 anos de idade, já estou com 76, já trabalhei um bom tempinho, agora tem aposentadoria. Ele disse que Deus lá, eu não preciso tirar nada da Irmandade, Deus preparou alguma coisinha, e ali fico naquele salarinho, na vidinha, o dia que tem, o dia que não tem, e assim por diante. Não precisa. Ai daquele que pega o Santo Evangelho para fazer lucro. É o que Cristo disse. Eles estão trabalhando pelo pão que perece, que é o dinheiro. Nós temos que trabalhar pelo pão que permanece, que é a palavra de Deus viva, e essa foi entre nós evangelizada. Então Paulo dizia ainda, mesmo eu, Paulo, o velho, vos ensino isto, mas digo uma coisa para vocês, coríntios, saiba que eu não estou buscando o que é vosso. O que é vosso fica com você. É como um pai que tem um número de filhos e ele continua lá no interior ou no bairro da cidade grande, e ali ele se vira ali
da sua aposentadoria, do seu trabalho, e vai casando um filho, vai indo bem, casa o outro, vai indo bem, se formou outro, vai indo melhor ainda, e vai. Tudo que o filho ganhar fora da casa do pai é dele. O filho fica rico, é empresário, tem avião, vai para cá, vai para lá, e o pai está lá na mesma casinha. Quando o pai morre, os filhos vão lá ver. Vai ver se tem uma máquina de costura. Aquele tempo, hoje não tem mais. Tem algum bem para ser pegado? Uma máquina de lavar, uma geladeira boa, os anéis, os relógios, alguma coisa, algum saldo da conta. Vamos lá. Os filhos vêm ver o que o pai tem, o que o pai deixou. Mas pode ver, pai nenhum vai buscar do filho quando o filho morre. Lá já tem dono, tem a senhora, dona esposa, ou da filha que deixou bem, também não pode, não precisa ir lá buscar, porque já o genro já é dono, os netos já são donos, porque não é natural morrer os filhos primeiro. Muito difícil, mas acontece, de pai enterrar os filhos. Faleceu. O pai enterrar o filho é doloroso demais. Muito doloroso. Mas quando o pai morre, a família até se conforma e diz: viveu bastante, ajudou nós, foi um bom pai. É natural o pai morrer, o filho. Paulo dizia: fiquem sabendo que eu vou partir primeiro, e eu estou deixando uma herança para vocês, que é o Evangelho. Vocês não precisam entesourar para mim, ou pregar para mim, ou ensinar a mim. Sou eu que estou deixando a riqueza para vocês. Veja que conselho. O homem que não olhava o dinheiro, olhava a salvação das almas. Então, é um conselho que a palavra traz aqui nesta tarde. A Irmandade receba no amor de Deus. É uma palavra tão assim, costumeira, um conselho suave, tão amigo, falando pertinho da orelha de todos. Mesmo que você já cansou de tanto fazer o bem, repita em silêncio no teu coração: já me gastei muito. E agora complete: e me deixarei gastar quanto precisar. Você não faz isso pelo teu filho? Você não faz isso pelo teu neto? Não faz isso pela família? Então faça também pela obra de Deus, que Cristo chamou de família, não os irmãos da carne. Ele disse: quem é minha mãe, meus irmãos? Esses que estão aqui. E a tua mãe e teu irmão, esses são da carne. Eu quero os irmãos do Espírito, que aí nós vamos ver eternamente. E com esta palavra, não despreze os teus parentes, os nossos parentes, os amigos, os que nos são, assim, pessoas próximas de nós. Não despreze ninguém. Sempre o amor deve reinar e as coisas continuarem bem. Louvado seja Deus. Mas não canse de fazer o bem, porque de uma coisa é isso, irmão: nós só vamos receber ingratidão, não levem a mal, só daquele que a gente ama. Quem não ama, se o irmão não ama aquela pessoa, nunca ele vai ser ingrato com o irmão. Mas quanto mais o irmão amar, a irmã amar, é daí que vem as traições, é daí que vem as ingratidões.
daquele que a gente ama. E chega ao ponto de dizer: eu não esperava isso daquele irmão. Eu não esperava isso daquela irmã. Quanto mais ajudares, prepara para te receber ingratidões. Tem muita ingratidão na vida de alguém, mas o Senhor, por esta palavra, traz esse bendito conselho: não pare, irmão. Os ingratos e os malfeitores e aqueles que desejam o mal de alguém está ajudando a nossa santificação. Crê nisso? Crê nisso? Irmão, se não tivesse aquele homem para pregar o Senhor, como é que ficava? Estava faltando alguém no programa. Mas foi um lá para pregar. E ele fez um papel de uma indecência, de uma incrueldade muito forte. Mas a misericórdia chegou junto daquele ato brutal dele. Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. E os irmãos sabem que está na Escritura, fala isso. Lá na frente fala: e o Senhor todo olho o verá na sua volta, até aqueles que o pregaram na cruz. Quer dizer, e esses que o pregaram na cruz virão à volta de Cristo com salvação. É a palavra. Ame, não deixe de amar. Uma coisinha tão pequenininha agora. Irmão, nós precisamos, nesta vida, ter amor para nossa manutenção. Como seria? O irmão tem que ter água ou combustível para manter a tua vida espiritualmente viva na presença de Deus. Mas também precisa ter água para dar água para aquele que tem sede. Não carrega só a tua água, carrega conselho para aquele que precisa também. Deus seja louvado.